O que a gente faz no terminal? Bom, essa apresentação está rodando no terminal. Basicamente é mostrar texto. Mas texto, hoje, o que significa mostrar texto? Bom, a gente mostra texto colorido. Então, a diferença dos terminais de hoje para os terminais de, sei lá, 20, 30 anos atrás, é que a gente pode fazer transição de cores. Olha isso, gente. Tem... Os terminais de hoje em dia eles suportam muito mais cores que os terminais de anos atrás. Então a gente pode colocar negrito, a gente pode colocar, enfim, uma paleta de cores bem maior a gente tem para brincar do que os terminais de, sei lá, 10, 20 anos atrás. E a gente pode fazer Unicode Art. Quem aí já fez ASCII Art? Então, a gente pode fazer Unicode, porque hoje em dia, 2018, a gente tem caracteres em que a gente tem pedacinhos menores de coisas para fazer. Então, aí tem um computadorzinho. A gente pode usar caracteres para desenhar as bordinhas redondinhas e criar caixas e coisas. E a gente pode usar emoji, porque os terminais em 2018 suportam emoji colorido. Yay! Então, vamos falar de Python. Algumas bibliotecas Python legal para fazer coisa no terminal. Tem a Prompt Toolkit, essa é uma biblioteca para fazer shells interativos, vários shells famosos que vocês usam, IPython, DPython, etc. Usam a Prompt Toolkit, é uma biblioteca feita especificamente para desenhar coisas num prompt coloridos e mostrar coisas assim, autocompletação, esse tipo de coisa. Tem o NPyScream, é um framework com noções de interface, com caixas de diálogo, janelas e essas coisas do tipo. Tem a Urid, eu não sei como pronunciar, mas é essa biblioteca que eu vou falar mais hoje. Então, é uma biblioteca que, enfim, eu vou falar mais depois. E tem a biblioteca Curtices, que ela é um pouco mais baixo nível. É uma biblioteca que você diz assim, eu quero que você desenhe tal coisa nessa linha com tal cor. Tem uma biblioteca que se chama Schematics, que é impressionante. Essa biblioteca é uma pessoa que gastou muitos anos da vida dela estudando como fazer animações e efeitos estrambólicos em modo texto. É impressionante. Ele desenha chuva. Você diz, eu quero uma cena, eu quero uma câmera aqui, eu quero... E você diz, coloque a chuva agora, coloque neve. E ele faz isso tudo com modo texto, cara. É impressionante. E tem a Visidata. Visidata, eu não sei ainda muito bem como descrever essa parada. Mas é uma parada que começou com a necessidade de explorar dados, explorar datasets, CSV, dados tabulares, enfim, CSV, dados de tabela de banco de dados. Ele queria fazer essa parada de uma maneira assíncrona, o Sol, a pessoa que desenvolve. E é um amigo meu, e ele é impressionante, ele pega e faz essas coisas, ele vai a fundo na parada. Então, ele começou a fazer o Visidata por causa disso, e ele começou, peraí, eu posso pegar e, na verdade, explorar, tudo é dado tabular, eu posso pegar objetos Python e explorar numa tabela. Então, essa parada de Visidata é um explorador de dados genérico, de dados que você tem uma lista de coisas. Enfim, e cada vez mais ele coloca mais coisas nessa parada. A última coisa que eu vi que ele fez uma parada com os caracteres de Braille, sabe os caracteres de Braille de Unicode? Você consegue representar 8 pontinhos por 2. Ele fez um canvas com os caracteres de Braille, então você consegue usar isso como se fosse pixels, e ele desenha um mapa do mundo. E você consegue renderizar mapas e colorir. É impressionante. Enfim, se vocês gostam desse tipo de coisa, confiram o Visidata. Então, eu tenho uma quedinha no meu coração pela Urid, e é por isso que eu vou falar hoje para vocês sobre a Urid. E o jeito que eu descobri essa biblioteca, com um nome esquisito, foi com o PODB, que é o meu debugger favorito. O debugger, eu não sei se vocês já viram o PODB, ou se vocês usaram alguma ferramenta parecida com o PDB, ou IPython. Enfim, o PDB é uma coisa impressionante. Eu até vou voltar aqui. Eu não sei se eu tenho o browser aberto, mas eu vou tentar. Vou arriscar um pouco. Ele é um debugger no modo texto, em que você vê o seu código. É isso, é o PODB. Então, ele é gráfico. Deixa eu aumentar a fonte. Você enxerga o seu código aqui e você pode, dando next, e você enxerga as variáveis que aparecem lá no canto.
Então você consegue explorar os valores, você consegue pedir para ele, em um dado momento do código, você pode pedir, tem uma ajudinha lá em cima, veja help, next, step, do. Se você aperta o exclamação, ele te traz um shell. No shell você tem as variáveis do código naquele momento. Então você pode pegar e ver, explorar e chamar código, enfim, e brincar. Então é impressionante, essa ferramenta já me salvou várias vezes. Então, se vocês ainda não têm um debugger of choice, eu recomendo o PUDB. Voltando. Então, o PUDB me fez descobrir essa biblioteca e eu comecei a catar coisas e tentar aprender como ela funciona. E eu achei essa ferramenta, quando eu pensei em fazer, eu quero falar sobre Urbit, eu achei essa ferramenta para fazer slides também com o Urbit. Então, ela se chama Present TUI e é para fazer, bom, slides no modo console. Tá. Então vamos falar sobre o Urbit. O Urbit é uma biblioteca Python, tem algumas poucas dependências. Urbit.org, você faz pip install Urbit, está pronto para continuar. Funciona no Linux, no Mac. No Windows funciona, eu acho, no Cygwin, mas porque o terminal do Windows, acho que não suporta algumas coisas. Não é o terminal, enfim, não sei exatamente. No Windows é complicado. O Read ele é uma biblioteca, mas ele não é um framework como o NSPy Screen que eu falei antes. Que o NSPy Screen tem essa noção de diálogos, janelas, essas noções de interface gráfica que a gente está acostumado quando a gente pensa em bibliotecas tipo GTK, QT, bibliotecas de interface gráfica. O Read ele vem com widgets bem básicos. Então, o básico do básico, o Read é simplesmente mostrar texto na tela. Então, texto e botão. Mas o botão do Read é basicamente um texto que ele pode responder a eventos. Então ele não é assim um botão que desenha, botão que responde. Então, é só um texto que responde a eventos. E tem containers, que são coisas que contêm coisas. Então tem container de pilha, que você coloca coisas dentro do container. Tem as colunas, como você coloca uma coisa do lado da outra. E tem widgets de decoração, que eu chamo, que são para completar, preencher espaços, né? Então, porque normalmente quando você coloca texto no terminal, o terminal ele tem um tamanho, né? Então, por exemplo, essa janela aqui, a gente vê aqui no topo o tamanho dela é 51 por 12, esse tamanho é em caracteres. Então, eu tenho um espaço que eu preciso preencher. Quando a gente desenha essa tela, o terminal precisa saber o que a gente quer, se a gente quer colocar espaços ou enfim. Então, por exemplo, esse programa Present TUI que está mostrando esse slide, ele sabe que eu quero colocar texto ali, Read widgets, blá blá blá, e ele preenche com espaços tudo o resto. Então isso que faz padding, filler e coisas do tipo de decoration. O que mais que vem com o Read? Ele vem com Event Loop, um loop de eventos, que é basicamente para tratar os eventos do usuário. Clica, sim, porque a gente pode clicar no terminal em 2018. Yay! E esse loop, ele trata esses eventos, né? O usuário clicou, digitou alguma coisa aconteceu lá no usuário, ou então algum arquivo apareceu. Eventos de entrada e saída, de modo geral. E o legal do Read é que ele vem com um loop de eventos padrão, mas aí você pode substituir por async.io, Twisted, Tornado, glib, seja lá o que é que você esteja fazendo para o seu... Enfim, se você já tem alguma coisa que quer plugar. O Read também não abstrai as coisas completamente no sentido de que... eu já falei isso, estou me repetindo. Mas eu coloquei aqui essa frase que o criador da biblioteca falou, que quando você quer fazer alguma coisa com o Read, é melhor pensar que não é uma biblioteca gráfica, certo? É mais um kit de construção de uma biblioteca gráfica, se você quiser. Porque você precisa ficar muito consciente de que você ainda está lidando simplesmente com texto no terminal. Então, quando você vai criar alguma aplicação com o Word, você precisa fazer... Tem todo um trabalho de design que você precisa fazer antes, que envolve pensar como que você vai desenhar, o que você vai desenhar e que tipo de widget que você vai criar. Por exemplo, você vai criar um botão. O que significa um botão para o seu programa? Então é um modo de pensar bem diferente de quando você está desenhando uma GUI que você usa botões e menus e essas coisas. Então, uma das coisas que me pegou bastante no widget, que eu apanhei um pouco no Urbit, é que essa ideia que os widgets têm que ter modo de tamanho, size and mode. Tem 3 modos, e aí eles têm um modo de combinar que você precisa ficar ciente. Então tem o modo fixo, que o widget conhece a sua altura e largura,
tem o modo flow, que a largura é calculada pelo container e o widget calcula a sua altura, ou o inverso, eu me confundo. Enfim, mas tem esses 3 modos que você precisa saber e de vez em quando dá uns erros e a stack trace é meio bizarra e aí você precisa às vezes ficar tentando para conseguir fazer funcionar. Mas uma vez que você reconhece os problemas, começa a ficar mais fácil de tratar. E a outra coisa que eu queria dizer é que, assim, embora o terminal seja antigo, tem todas essas coisas novas que estão aparecendo, bom, novas, o Unicode não é tão novo assim, mas enfim, tem muitos caracteres novos aparecendo cada vez e o suporte de emoji, por exemplo, colorido, começou a funcionar no Ubuntu para mim depois da versão 18, então isso é relativamente recente. Então, assim, não tem ainda melhores práticas, não é que nem você busca Django, que tem, você cata Django, melhores práticas, vai ter um monte de artigos lá explicando para você como fazer. Então, assim, é território não explorado. A gente tem alguns exemplos e coisas assim que a gente acha na internet, mas eu acho que isso é até divertido, porque daí a gente pega e pode testar e fazer, não importa muito descer o exemplo. Bom, para acordar a galera, eu vou mostrar as coisas que eu fiz com o Orwid. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi um clone do Paciência. Eu não sei se é a melhor coisa para acordar a galera, mas enfim. O clone do Paciência, eu vou mostrar para vocês. Ele é pip installable, você pode fazer pip install usolitaire. E o que eu acho legal de mostrar com ele é que, apesar dele ser para o terminal, ele funciona com o mouse. Então, você veja. Ele funciona ao clique. Ó, como não tem esse conceito de clicar e arrastar no terminal, o jeito que eu pego, eu vou levar aquele 9 para o 10. Então eu clico no 9 para dizer que ele está selecionado e aí eu clico no 10. E as cartas, elas são desenhadas, bom, eu acho que vocês já viram antes no slide, eu desenhando com os caracteres de desenhar caixas do Unicode, então eu consigo desenhar a bordinha. Vocês podem, se vocês olharem com atenção, que aqui, ó, não sei se dá para ver o cursor do mouse, mas aqui, ó, bem no cantinho da carta, eu tive que roubar um pouco, porque não tem... O Unicode não tem um caractere que desenha... Esse cantinho da carta é um caractere. Ele é um caractere. Então não tem um caractere que tem essa paradinha com o cantinho redondo. Mas passa, né? Dá para imitar duplo clique, mas o Orwid não tem isso, a gente implementou. Eu e outras pessoas que me ajudaram nesse projetinho. Mas você vê, funciona e é muito divertido de jogar. Eu fiquei no voo jogando esse negócio. Me pergunto o que as pessoas que estavam do lado ficaram imaginando, né? Enfim. Tá no GitHub. Se você buscar... Eu estou sem internet aqui, mas se você procurar o Solitaire, você vai achar, ou procurar no meu GitHub Elias Dornelles, vai achar fácil. Outra coisa que eu fiz... Bom, como eu disse no começo, né, não é coisa para dar dinheiro, é simplesmente trazer a diversão de volta para a programação. Outra coisa que eu fiz foi uma drum machine. Acho que algumas pessoas já viram. Todo mundo... Peraí. Quem sabe o que é drum machine? Ok, beleza. Não tem muita gente que sabe. Yeah! As pessoas vão descobrir o que é drum machine. Então, drum machine... Eu tenho um desenho aqui, ó, da época que eu estava pensando. Esse tempo está certo? 14? Tá, beleza. Então temos tempo. Drum Machine é uma parada... Aqui eu desenhei... Isso aqui é um arquivo de texto que quando eu estava pensando como que ia fazer, eu peguei e desenhei mais ou menos como é que eu queria. A Drum Machine é uma paradinha que representa uma timeline de tempo e você marca os momentos em que algum evento vai acontecer. Nesses casos aqui são eventos de bateria. Então o de baixo é o bumbo, né? Pum. E o do meio é a caixa. E o de cima não tem nenhum marcado, porque eu estava com preguiça, porque eu fiz isso tudo no Vim, gente. Então, mas basicamente isso daí deveria ser um pum, tch, pum, pum, tch, pum, tch, pum, pum. Tá. Então, para fazer essa parada, o que eu e o amigo meu que estava junto comigo nesse projetinho, o que a gente fez foi, primeiro, a gente fez um código para fazer o pum, tch, pum, pum. Então, como que a gente faz isso? A gente usou Async.io. Ei, Async.io, que não é web, que não é para fazer dinheiro para ninguém, é só para fazer uma bateria. Então,
A gente fez um dicionário representando aquela grade ali. Então aqui a gente tem o hit hat, que é o tss, tss, tss. Então aqui no tempo, os zeros são quando não estão marcados e o 1 é quando ele tem que tocar. Então aqui está tss, 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 e aqui tem psh, psh, ele tem bum bum. E o código para fazer isso com a Sync.io é isso. Eu tenho uma funçãozinha aqui em cima que toca o som. Eu passo o nome do som, se é boom, e ela toca o som. E aqui, aqui a parte que faz a mágica, e aqui é o seguinte. Vamos por partes. Primeiro a gente começa um loop aqui. Dá para ler aí o código? Está meio pequeno, né? Deixa eu aumentar. Então a gente tem um loop. Tá. A gente cria o loop aqui do Async.io. Criar um loop. E a gente diz para o loop, olha, quando você começar, você chama essa função ready pattern and schedule e fica rodando para sempre. E aí o que essa função faz ela percorre aquele dicionário com os padrõezinhos e aqui tem uma paradinha que ele calcula o tempo baseado no índice da lista aqui. A gente está percorrendo cada uma dessas listas. Cada uma dessas listas a gente percorre um por um, as coisinhas. O índice representa o tempo que a gente tem que tocar. Então, essa formulazinha aqui me dá... Ai, selecionei demais. Essa formulazinha me dá o tempo em que eu tenho, que eu tenho que tocar. Daqui a, sei lá, meio segundo, daqui a 1 segundo, daqui a 2 segundos eu tenho que tocar esse som. Depois que eu faço isso, então basicamente esse for loop está agendando os sons para tocarem nesse compasso, nesse período de tempo. E depois que eu faço isso, eu agendo a mesma função, eu mesmo, essa função, você veja que é o mesmo nome aqui, para rodar de novo. Então, basicamente, se a gente tem um padrão que vai ficar repetindo de segundo em segundo, no começo do segundo eu agendo todos os eventos para tocarem e agendo eu mesmo para rodar de novo daqui a 1 segundo. E aí fica assim, infinito. Então, só para ver como isso funciona, eu vou rodar esse código. E aí... Mas está rolando um boots and cats. Então, depois... isso foi só... Opa, não era isso, calma. Então até aqui só Async.io, nada de read, nada, só simplesmente a parada de bateria. Aí a gente fez uma interface que foi basicamente mostrar aquele bloquinho que tem antes, os bloquinhos aqui, você vê, assim, esse é o código, está dizendo desenha desse jeito se estiver habilitado, desenha do outro jeito se não estiver habilitado, responde aos eventos do mouse, enfim, desenha tudo e integra o loop do read em algum lugar. Me perdi. Peraí, essa parte da interface, aqui no app a gente integra tudo. Então aqui a gente cria o loop do read, do Async.io, inicia ele, e aqui eu crio o loop do read, passando o loop do Async.io, e inicio o loop principal do read. Enfim, é basicamente encanamentos. E se a gente roda o app, a gente tem esse negócio aqui. Que comece la fiesta. Que comece la fiesta. Então, como eu falei, diversão de volta para a programação, né? Tá. Outra coisa que eu fiz foi um joguinho de network. Esse era um joguinho que tinha do KDE, que eu gostava muito. Esse vai ser rápido. Nesse joguinho eu mostro alguns computadores que estão conectados. Cada vez que eu rodo ele, ele mostra um arranjo diferente. E seu objetivo é conectar todos os computadores sem deixar... Será que consigo? Sem deixar nenhum canto sobrando. E você clica nos... É uma paradinha 8x8, então você tem que pegar e rotacionar até todos os computadores estar conectados. Quando eles estão todos conectados, eles
acende e você ganhou. Ele é simples, mas deu muito trabalho de fazer a parada. Especialmente a parada de fazer eles ficarem... de gerar um jogo que seja ganhável. Tipo, eu preciso gerar um jogo e preciso garantir que ele seja terminável, né? Não dá para só jogar as coisas aleatoriamente. Isso deu bastante trabalhinho. Mas enfim, se alguém tiver interessado em ver como isso funciona ou me ajudar a melhorar, enfim, falem comigo depois. Tá. E por último, a última coisa que eu fiz se chama o piano. Adivinha o que é. Bom, eu estava ainda mexendo nisso hoje de manhã, então eu espero que ainda funcione. Bom, o piano é o seguinte. Esse aqui, eu tenho 6 minutos. Vou tentar fazer rápido. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Então, existe um programa que se chama SOX, e ele tem várias coisas com ele. Uma das coisas que ele vem é um programa que se chama Play, e esse programa, enfim, Play. Ele tem um monte de opções, mas o que é interessante dele é que você pode pedir para ele tocar uma nota. Então, é como se fosse um violão, porque é pluck é tipo... opa, eu tenho que dizer qual que é a nota. Então, aqui eu escrevi play, usa o sintetizador, por 2 segundos, toca a nota C, que é Dó. Então, eu queria fazer um pianinho com isso aí. Porque você pode, enfim, se você pode tocar qualquer nota, você consegue tocar um piano, certo? Então, como que rolou esse tal de piano? A primeira coisa que eu fiz foi... isso foi aqui é o código, tá? Eu fiz um mapinha de como seria as notas e como seria as teclas do meu teclado para... Então, quando eu apertar a tecla A, eu quero que saia a nota Dó, que é C. Então, aí eu fiz um dicionário Python, mapeando as teclas do meu teclado para a nota que eu quero que toque. Então, quando eu apertar A, C, quando eu apertar W, Dó sustenido, quando eu apertar S, D, que aí fica mais ou menos o formato do piano no teclado. E eu escrevi uma função playNote, que recebe a nota para tocar, a duração, blá, 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 e basicamente roda aquele comando que eu rodei na linha de comando, usando o subprocess. Então, o legal disso é que tipo, eu não preciso me preocupar muito. O subprocess já é assíncrono, no sentido que vai rodar uma coisa no background. Para mostrar isso, tipo... a questão de fazer um piano é que você quer tocar várias notas ao mesmo tempo. Se eu só rodo play, você veja que eu mandei rodar por 2 segundos, eu preciso esperar que ele termine 2 segundos para poder tocar a próxima nota. Então, se eu quero rodar 2 notas, uma logo depois da outra, eu preciso rodar a primeira em background para depois poder tocar a outra. Então, só para mostrar isso rapidão, se eu quiser tocar 2 notas, uma logo depois da outra, eu coloco uma, dou um snipzinho, e vou copiar e colar aqui, roubar bem rapidinho. Não, eu não tenho tempo para isso, deixa quieto. Então, com esse programa, que eu fiz colocando a coisa para nota, o mapa de letras, de teclas, e mais uma funçãozinha para dizer que quando eu apertar a nota tal, faz o som, chama a função com coisa tal, eu já tenho um piano tocável, no sentido de que se eu rodar isso aqui, aqui eu estou usando o read, mas não tem nada necessariamente gráfico, texto gráfico rolando, mas eu consigo já tocar um pianinho com as teclas do teclado. Lógico que vocês estão esperando o próximo passo, né? Então, o próximo passo foi desenhar o pianinho, aquele que a gente viu, no modo texto e tentar representar de alguma maneira. Então, esses cantinhos aqui, ó, eles são caracteres e eles não têm a versão com o pintadinho dentro. Então, eu tive que fazer um trade-off aqui de pintar no meio e considerar que o resto são efeitos especiais. Então, mas eu estou muito... Esperamos que funcione. Se eu tentar com Python 2 não funciona, mas com Python 3 vai. Então... Muito obrigado.